Os filósofos no século XIX consideravam o budismo algo pessimista, e essa visão permanece ainda em alguns círculos acadêmicos. Por outro lado, de fato, há reflexões abundantes sobre o sofrimento no budismo. O que a gente pode dizer sobre qual é o problema de achar que o budismo é pessimista e, ao mesmo tempo, qual é o problema de querer passar por cima do estudo detalhado do sofrimento? Então, de fato, a visão acadêmica e muita literatura não diretamente, não vinda da linhagem, não vinda de praticantes, mas vinda de pessoas que estão curiosas, interessadas no budismo nos últimos 150 anos, muitas vezes coloca o budismo como uma doutrina que vê as coisas negativamente, né? Então, o que aconteceu quando o budismo foi, de fato, primeiro introduzido por alguns praticantes que tomaram ordenação na Ásia e vieram para o Ocidente, depois por professores asiáticos que vieram ensinar primeiro em comunidades asiáticas e depois de forma mais aberta. Então, a partir da década de 60, mais ou menos, quando o budismo começa a ganhar um público mais amplo, é que há uma reação com relação a essa visão que é considerada incorreta do budismo como uma coisa pessimista. Então a gente vê os professores evitando essa perspectiva, né? Frisando as características da liberação e assim por diante. Porém, e esse é um porém gigantesco, o que ocorre muitas vezes com as pessoas é que elas são que nem crianças. Se a gente é pai, e daí a criança quer fast food, quer ir para o McDonald's, e a gente sabe que a criança tem que comer direito. Então a gente tenta direcionar o melhor possível a alimentação, né? Embora o gato também tem rações que são baratas, que parecem deliciosas, são salgadinhos, assim, parecem deliciosos para o gato, né? Ela tem muito sabor, mas ela tem pouca proteína e ela tem muito sal também, né? Então não é bom para o gato. Da mesma forma, a dieta das crianças, a gente tem que estar toda cuidando, porque o que elas gostam, o que a tendência, a nossa também, né? A nossa tendência usual é comer porcaria. Algumas pessoas têm o mérito de naturalmente comer coisas saudáveis e gostar de coisas saudáveis. Outras pessoas, como eu, não, né? Então a gente tem que estar sempre lutando contra as nossas tendências de forma que a gente se alimente bem. Que metáfora que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo essa analogia com o fato de que alguns professores, algumas tradições, algumas pessoas, elas ensinam espiritualidade fast food, assim, né? Então elas ensinam o que as pessoas querem ouvir, gostam de ouvir, acham legal, né? E daí isso mata a fome, né? De certa forma, assim, tipo, morrer de fome não vai, mas cria toda uma série de problemas secundários que vão se manifestar lá depois, 10, 20, 30 anos, né? Então, esse Dharma de autoajuda, esse Dharma que foca assim, vamos ser boas pessoas, vamos ser todo mundo simpático, vamos trabalhar não para praticar de verdade, mas para, não sei, para ter um encontro social, ter algumas sanghas que talvez se foquem dessa forma, assim, terapia em grupo, uma coisa meio assim, né? Então, isso é um pouco como comer hambúrguer e batata frita, assim, na visão não é nutritivo como examinar o sofrimento em detalhe, né? Por quê? Porque o budista, assim como a pessoa que se alimenta mal ou pessoa que usa álcool ou drogas, ela precisa atingir uma espécie de fundo do poço, assim. Porque senão ela sempre acha que vai ser possível coadunar um pouquinho de álcool, um pouquinho de drogas, um pouquinho de comida, né? Não vai ser problema, né? Agora, a pessoa tem que se dar conta que pode ser que outra pessoa não tenha um problema, mas a pessoa tem um problema, né? Então, e se a pessoa não tem esse problema, se ela não reconhece esse problema que é o samsara, que é um problema de todos nós, aí não tem como, ela não é um praticante do Dharma, ela não vai ser um praticante do Dharma, não tem como ela praticar o Dharma. Então,
se a pessoa ela não chega nessa conclusão assim, que eu não posso tomar mais nenhuma gota de samsara, né? Ela não pode pensar assim, mas de vez em quando eu posso tomar um pouquinho, de vez em quando ela tem que examinar a experiência do samsara ao ponto que ela saiba que ela está no fundo do poço, né? E o fundo do poço não precisa ser dela, ela precisa só não virar os olhos para as experiências dos seres, né? Porque de fato, se a pessoa não entende samsara, não entende que todas as experiências condicionadas são cheias de sofrimento, né? Se ela não entende isso, ela não vai direcionar a mente dela para o refúgio e ela não vai praticar e ela não vai atingir resultado no Dharma. Então é uma condição, um pré-requisito essencial. A pessoa, por exemplo, o Dzongsa Chensi Rinpoche, ele fala assim, o problema da gente é que a gente está sempre tentando meio que equilibrar 3 morangos, né? Então é impossível equilibrar um morango em cima de outro morango em cima de outro morango. E é óbvio que é impossível, né? Então, uma tarefa fútil. Mas o problema é que a gente tem um karma, quando a gente tem um karma específico, é que a gente quase consegue. Então, quando a gente quase consegue, e quando às vezes a nossa experiência de quase conseguir no reino humano dura 10 ou 20 anos razoáveis, assim, então a gente esquece que não tem solução para as experiências, não tem solução para a nossa situação. E sem essa perspectiva de entender que não tem garantia, não tem descanso no samsara, não tem como a pessoa ficar bem em nenhuma circunstância, aí a pessoa não vai buscar o Dharma, ela não vai praticar o Dharma com a diligência que ela precisa e assim ela não vai realizar o Dharma. É um pouco assim, é um pouco como uma pessoa que ela está usando um arco e flecha. Eu gosto de usar esse exemplo do arco e flecha, né? E daí, em vez de retesar, ela... sabe do que mais? É pesado puxar essa corda. Eu vou puxar só até aqui, assim, e daí eu vou soltar. Aí a flecha cai ali logo adiante, ela não atinge o alvo que a pessoa quer. Então, esse retesar aqui, até o final, né, a corda, para a flecha sair na velocidade certa e alcançar o alvo, isso significa atingir o fundo do poço, que significa entender que não tem saída, não tem solução no samsara. Então, se a pessoa continuar achando, mas está tudo bem na minha vida, mas está tudo meio certo, não tem tanto problema, e ela está olhando só para ela, não está olhando para o redor, né? Ela não está olhando para o ao redor, e ela não está olhando só assim para as experiências óbvias de sofrimento, né? Então essa é uma preparação para as próximas reflexões que eu vou fazer do reino dos semideuses, do reino dos deuses, né? Então, até agora a gente está vendo sofrimentos óbvios, né? Sofrimento de fome, sofrimento de sede, sofrimento de tortura, sofrimento do reino dos animais, que é uma espécie de ignorância ou de torpor ou de, né, esse estado também bastante infeliz. E depois no reino humano também não tem nada satisfatório, nenhuma experiência realmente satisfatória no reino humano. As boas experiências do reino humano, elas são enganosas, como as do reino dos deuses, por exemplo. E daí a gente vai ver o reino dos deuses também agora em detalhe, e a gente vai ver nada que eles alcançaram adiante. Eles são ótimas pessoas, eles geraram muito mérito, eles são extremamente éticos no reino dos deuses. Eles são bondosos, eles são generosos, mas eles não têm essa perspectiva, eles acham que o samsara, até o samsara atrair eles de fato, eles seguem acreditando no samsara. Então, quem avisa amigo né? Então, a perspectiva do Buda é: olha bem para a tua experiência, olha bem para a tua experiência e vê se isso não é cheio de sofrimento. Se a pessoa vai levantar o pescocinho e dizer: não é cheio de sofrimento, bom, daí fique ciente que o budismo não é para você. Não tem caminho espiritual budista para uma pessoa que não reconhece o sofrimento em todas as coisas condicionadas. Essa pessoa, ela fechou, não é que o Buda fechou as portas para ela mesma, fechou as portas para o refúgio, né? Porque o Buda passou por essa reflexão. Ele tinha tudo de bom. A vida do Buda era toda certa. Era muito melhor que qualquer uma das nossas vidas. Mas ele teve a coragem de ver,
de olhar, de encarar que não tinha saída daquele jeito as coisas. Não tinha, as pessoas estavam todas enganadas. Se a pessoa não tem essa perspectiva de que todo mundo que está perseguindo vitórias dentro do samsara está enganado, não tem nenhuma chance de tomar refúgio no Buda e de fazer prática. Se a pessoa vai meditar sem essa perspectiva, o que ela vai atingir é o reino dos animais ou o reino dos deuses, na melhor das hipóteses. Então, a sabedoria começa, a visão começa quando a pessoa entende o que é condicionado, ou seja, é feito de partes. Né? O que é feito de partes? Tem um sujeito, tem um objeto. O que é feito de partes? Tem partes dentro do objeto. É feito de mais de uma coisa. Né? Quando as coisas são feitas de mais de uma coisa, quando a nossa felicidade depende de algo, não é? Qualquer coisa que tenha dependência, ou seja, qualquer coisa, vai produzir sofrimento. Sofrimento não é, no budismo, definido assim, levemente, né? Sofrimento, dukkha, né? Dukkha significa insatisfatoriedade, né? Que todas as coisas são insatisfatórias. Se a pessoa não entende, novamente dizendo que se a pessoa não entende a primeira nobre verdade, não tem como ela ter um caminho no budismo. Então, né, por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque algumas vezes, muitas vezes, a pessoa não fez essas reflexões sobre sofrimento e ela quer praticar o Dharma, mas ela não vai conseguir. Não tem como. Talvez ela nem queira praticar o Dharma, talvez ela queira só incomodar alguém, né? Ou um converscote social, tomar chá com as pessoas e conversar sobre bobagem, né? Curiosidade superficial sobre Dharma. Não. Esse tipo de coisa. Bom, eu pessoalmente não estou interessado nesse tipo de coisa. Né? A gente tem que entender que muitas vezes no Ocidente, devido a essa perspectiva pessimista, que é uma visão errônea, porque o budismo tem uma perspectiva do incondicionado, que é o Nirvana, né? No caso do Shiravakayana, a gente chama de Nirvana, né? Então tem liberação, mas a liberação não é facilmente obtível, não é facilmente reconhecível, não é uma coisa a partir da qual a pessoa já está operando, acha que já está operando, assim. Principalmente se ela está envolvida na perspectiva de que as coisas do samsara, as coisas de tomar chá com os amigos e conversar sobre temas divertidos, elas são... Isso daí é normal, tem uma palavra para isso, mediocridade, né? Acho que é mediocridade. Quando a pessoa tem uma perspectiva medíocre, né? Então, essa perspectiva medíocre no budismo, ela não é assim, a pessoa não tem alta cultura. A pessoa não reconhece as 4 nobres verdades, 4 pensamentos que transformam a mente. Então, ela, principalmente o aspecto de dukkha, né, de sofrimento, de insatisfatoriedade. E daí essa reação que teve com relação a essa perspectiva pessimista dos filósofos é que muitas vezes se vende Dharma fast food, assim, né? E as pessoas gostam do Dharma fast food. Mas uma hora a gente tem que parar de comer que nem criança e comer que nem adulto, comer certo, né? Então, temos que abandonar essa perspectiva de só falar do que é bom. Um aspecto importantíssimo que acho que o Trungpa Rinpoche, é difícil de traduzir esse termo, é Genuine Heart of Sadness, né? O coração autêntico da tristeza, né? Coração autêntico, coração genuíno, coração autêntico, né? Um coração... porque se percebe que tem uma certa falsidade, além de superficialidade e mediocridade em não reconhecer o sofrimento do ponto de vista do samsara, do ponto de vista de dukkha, né? Satisfatoriedade de todas as coisas compostas, além de se perceber essa infantilidade, essa superficialidade, ela tem a ver com uma hipocrisia, uma falta de honestidade, porque é evidente que as coisas estão desmoronando, né? E que as coisas não têm chance. Mas aí a pessoa ela prefere comer o exemplo do bife do samsara, do Matrix, né? Então ela diz, esse bife é tão gostoso, é um bife feito de ilusão, né? Então elas preferem contos de fadas, elas preferem ficar, sei lá, perdendo tempo com outra coisa, do que desenvolver isso que os lamas chamam, que o Trungpa Rinpoche chamava, e que o Dzong Sarchen Rinpoche considera muito, que é essa perspectiva digna que vê o sofrimento
que permeia tudo que é composto. E é a partir dessa perspectiva que vai surgir compaixão, porque se a pessoa tiver só uma perspectiva de compaixão por aqueles que têm um sofrimento óbvio, um sofrimento, né, o sofrimento da tortura, o sofrimento da fome, se a pessoa só tiver compaixão, aí não é compaixão na definição budista. Nós temos compaixão por aqueles que parecem vitoriosos no samsara, porque eles estão se enganando com relação ao samsara, estão achando que tem vitória no samsara. Então a gente tem que ter compaixão por esses seres também. E igualmente, né, aquelas pessoas que são focadas na compaixão, a mediocridade é essa compaixão só por quem tem sofrimento óbvio, né? Então não é uma perspectiva budista, não é uma perspectiva espiritual na visão budista. Tá? O que é isso? É que todo mundo ser uma boa pessoa, né? Que não é nada demais, né? É o mínimo, né? É o mínimo para... Às vezes não é o suficiente para você aguentar a pessoa, porque a pessoa é uma boa pessoa, mas daí, né? Então, é importante abandonar a mediocridade, né? E o coração autêntico da tristeza não é para a pessoa, ela é uma tristeza digna, como a gente estava falando. Então a pessoa, ela reconhece isso, mas ela não se desespera, ela não entra em processo de melancolia, ela tem uma tristeza que dá uma seriedade, que dá um impulso na prática dela, que produz essa gota de compaixão, né, verdadeira. Então, se a pessoa está ainda numa coisa de ou pena, ou de compaixão desesperada, ou de compaixão cheia de burnout, ou de compaixão só por aquilo que é evidentemente, né, só por quem está literalmente com cabelos em chamas, né? Quando a gente fala que os seres estão com cabelos em chamas e que a gente tem que ter compaixão por eles, é isso, é porque os seres estão botando confiança nas experiências deles, achando que tem alguma coisa boa ali, mas eles vão se frustrar profundamente. Os processos de morte não são fáceis, os processos de renascimento não são fáceis, as outras vidas não são fáceis, a vida atual não é fácil, né? A gente não está sofrendo, a gente tem comida, tem casa, alguns de nós têm uma casa bem aquecida, né, não tão úmida, outros têm uma casa mais úmida, não tão aquecida, mas, né, quem está aí vendo o YouTube com tempo, sei lá, 20, 30 minutos para ver um cara falando no YouTube, tá bem, né? E falando de budismo, né, uma coisa legal, né? Parece que tá bem. Não sabe quando isso vai mudar, a qualquer momento o sofrimento da mudança é inevitável. A gente não sabe o que vai acontecer logo em seguida. O pessoal no Tibete estava super bem de uma hora para outra. Eles tiveram que largar o país inteiro, né? Perderam o país inteiro. E o que a gente ouve de histórias das pessoas que estavam no momento... E às vezes é uma bênção, porque se a pessoa está numa perspectiva que ela está bem e que tudo bem, que não vai praticar, se os Budas tiverem muita compaixão, eles vão lá e puxam o tapete da pessoa e destroem a vida dessa pessoa, de forma que ela sofra muito. Daí a gente pensa, mas os Budas vão fazer a pessoa sofrer. Se o Bodhisattva vê que por meio hábil a pessoa vai reconhecer a natureza do samsara e vai entrar no caminho espiritual, porque ela passa por um sofrimento, é óbvio. É que nem dar um remédio amargo. A pessoa toma um remédio amargo, né? E a criança acha horrível, porque, né, não imagina que aquilo ali é um remédio. Mas, então, é importante isso. O Dzongchen Rinpoche Rinpoche tem uma oração dizendo assim que meus desejos nunca se realizem em todas as minhas vidas, que nenhum de meus desejos se realize. Os desejos mundanos, né? Não é os desejos da prática, assim, mas qualquer coisa que ele queira, assim, sempre... Porque quando a pessoa... por que isso é tanta sabedoria? Porque na medida em que a pessoa tem
os morangos equilibrados, na medida em que tem alguma coisa dando certo, evidentemente, muito evidentemente, assim, aparentemente para a pessoa, aí a pessoa tende a esquecer um pouco o samsara. Então ele quer lembrar, a prioridade dele é lembrar a natureza de sofrimento do samsara, e assim ele aspira que ele não se engane, que as circunstâncias não deixem ele se enganar com relação ao samsara, né? Então, votos corajosos a gente recomenda, assim, né? Não, quando a gente vai ver a diferença, quando a gente vai ver os grandes praticantes, o tipo de situação em que eles se metem para não caírem no sono de novo, assim, eles produzem uma interdependência, um karma tal que não deixa eles... é como uma pessoa que ela nunca se estabiliza, ela nunca sabe do dia seguinte, né? Nunca sabe como é que vai ser, como é que ela vai pagar as contas no dia seguinte, assim. Mas ela não está em dívida, ela está só incerta com relação ao futuro, mas ela mantém essa incerteza, assim. Então, uma vez me falaram desse lama que ele recebe oferendas, e daí ele imediatamente, de um mosteiro para o outro, enquanto ele vai de um, ele recebe num, aí vai para o outro. Aí ele oferece no outro, tudo no outro mosteiro, daí ele fica sem dinheiro nenhum, né? Eu conheço um professor que é um pouco assim. Ele, frequentemente, ele recebe algumas oferendas, ele faz um projeto, inventa um projeto, assim, e logo depois ele não sabe o que ele vai fazer em seguida, assim, né? Ele não é brasileiro, né? Mas ele... é inacreditável, assim, né, o que eles fazem. A gente não, né? Eu, por exemplo, estou ali tentando fazer uma poupança, né? Plano de saúde e poupança é para quem realmente ainda acredita um pouco no samsara, né? Ei! Não esquece de se inscrever no canal, é importante para mim. Também, se quiser receber as notificações de vídeos novos, clica nessa sinetinha do lado do botão de inscrição. E para receber um boletim informativo, esse é o endereço aqui embaixo do meu boletim informativo. Se quiser contribuir de alguma forma com o canal, tem o endereço da patronagem aqui embaixo. E espero ver vocês todos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por essa prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Ganirawe Korajin Kazumbana Dewa Malujin Wene Jerezi Wante Jinjazo Eza Peka Jabadu Tenjo Chi Yom Sochi Jamen Chebene Jana Sawa Kunchatu Jeo Zetari Baben Jondo Tode Rumperoni Jogizazu Datu Tenjo Chi Chime Konye Pema Samba Osa Sona Jante Zenu Pai Garju Wanshu Juki Trupiko Kusese Shinse Sinda Shin Shua Jingme Tuju Trupanangi Wancho Tuno Trupantenor Buyen Neko Pomulura Samne Lundu Dileta Tu Tenjo Chi Peme Jason Peme Rizo Je Peme Dan Laji Kusesu Wan Pema Choji Drama Rizo Jindoni Peme Lunche Truju Chi Pende Jungwane Jempo Tempa Yori Nepadan Tempa Zimpe Jebonan Kusenja Sentenjo Chi Do Sun Sanje Guru Rinpo Shengon Do Kunda Dewa Jumbo Jaba Che Kusa Tu Tuta Pasa So Adev So Jinje Lab Tu So Shinan Sangwe Baje Jua Dan Zambalon Jeru Pajen De Loba Ma Hon Baja Guru Pema Sede Hon Ken Loja Zon Re Loja Zan Lisa Zon Jaba Pel Do Jusho Sunan Guadamira Do Sungele Show